bem? Sejam bem-vindos a mais um Guararapes Vetcast, mais um episódio dessa temporada. E hoje, com a participação dessa pessoa mais que especial, o cara da oncologia veterinária aqui do estado do Ceará, Dr. Maurício Fonteles. Vamos falar sobre câncer, vamos falar sobre neoplasia, tirar algumas dúvidas, não é isso? Boa tarde, doutor Maurício. Boa tarde. Prazer estar aqui com você, Rodrigão. Que bom, né? Estar aqui participando. E vamos lá, vamos esclarecer, né? É um tema novo, né? Dentro da medicina veterinária, ainda pouco explorado, mas tem muita coisa que a gente pode ajudar aí os nossos amigos tutores dos nossos pets. Com certeza tem muito assunto que a gente pode e vai discutir aqui hoje, tirar algumas dúvidas. E você que ainda não nos segue, não deixe de fazer, de seguir a gente, de ir lá no YouTube, no Instagram, dá o teu like, teu joinha, assina, ativa lá o sininho para poder, sempre que chegar algum episódio novo, você estar consciente e poder assistir, tá bom? Lembrando que o Guararapes Vetcast é patrocinado pela Alfa Saúde Animal, o melhor plano de saúde da medicina veterinária. Então, se você tem um pet e ainda não tem a Alfa, vai lá no nosso site, tá? Procura os nossos consultores, entre em contato com a gente, com certeza iremos te atender da melhor maneira possível e sempre vai ter um plano de saúde direcionado para o seu pet. E doutor Maurício, então vamos lá, vamos começar falar um pouquinho sobre esse assunto que é o câncer de pele, que na verdade eu acredito que seja algo que muitas vezes ele é negligenciado, tanto pelos tutores quanto pelos próprios médicos veterinários, não é assim? Na realidade a gente teve, Rodrigo, uma mudança muito grande desse paradigma de formações nodulares na pele, né? Vamos aí considerar como todas as formações nodulares. Por muitos anos isso foi negligenciado porque se achava, né, que essas lesões de pele eram lesões menos significativas porque estavam na pele, né? Hoje a gente sabe que a pele é um reflexo do próprio organismo, é um espelho da idoneidade da saúde do animal. Então, o fato de o animal ter uma lesão de pele, um nódulo na pele, não significa que aquilo ali é uma coisa que está restrito à pele. Então, quando você fala em nódulo, em câncer de pele, você tem que pensar no aspecto mais sistêmico. E isso é uma negligência dos clínicos que acham que aquilo ali está restrito à pele e vai ficar daquilo ali. Isso não é verdade. A gente sabe que com o avanço do diagnóstico veterinário, a gente encontra lesões que são reflexos de doenças sistêmicas, inclusive o câncer, que são importantes numa avaliação, num diagnóstico precoce e numa avaliação inicial bem feita para ter um sucesso terapêutico. Importante a gente falar também que quando a gente faz uma similaridade entre as nodulações de pele na veterinária e na medicina humana, não dizendo que é a mesma coisa, obviamente, mas na preocupação. Os médicos humanos estão cada vez mais preocupados com nodulações em nós, que antigamente passavam desapercebidos, e agora se dá uma importância maior. E nós, como veterinários, nós temos que começar também a dar a mesma importância nessas nodulações nos nossos animais, né, para poder ter um tratamento cada vez mais precoce e mais indicado, não é assim? Sim, é verdade. É tanto que existem algumas nuances que são típicas da medicina veterinária, né? Por exemplo, se por muitos anos se achou que, por exemplo, os tumores de pele, alguns tumores de pele de cão não tinham relação nenhuma com o sol, por exemplo, com a incidência de raio UVB e UVA. Na realidade, a gente sabe que tanto em animais como em seres humanos, a incidência de radiação pelo sol é fator de formação de câncer. Inclusive em algumas situações bem especiais dentro da veterinária, como por exemplo, se você tem um gato, por exemplo, branco, de olho azul, que tem aquele hábito de pegar sol, naquele sol que pega no sofá, que ele deita pegando sol, pode parecer para nós clínicos uma bobagem, mas não é. A incidência de sol nesse paciente que tem branco do olho azul, com aquela orelhinha rosadinha, é um fator de maior incidência de câncer desses gatos? Sim. É engraçado, né? Eu ia tocar nesse assunto dos fatores de risco e quais são onde é que está a maior problemática. E a incidência solar, assim como na gente... mas tem uma diferença, Rodrigo. Por exemplo, nos seres humanos, a principal forma tumoral de neoplasia de pele relacionada ao sol são os melanomas, né? Que são o terror da dermatologia e medicina humana, né?
Na veterinária, o melanoma, ele é um tumor gravíssimo, né? Porém, ele não tem relação com o sol. Os tumores que têm relação com o sol são outros que não o melanoma. Então, às vezes o cara diz assim, o meu cachorro não tem melanoma, não tem nenhuma manchinha preta. Não tem nada a ver com o sol. Por exemplo, cães de pele muito clara, por exemplo, todas as linhagens derivadas do Bull Terrier, por exemplo, que tem aquela que eles chamam de red nose, né? Aquele nariz rosadinho, que pega muito sol, ele tem maior tendência de ter neoplasia na pele? Sim. Então esses pacientes, no estado como o nosso, que tem um nível de luminosidade muito alto, esses pacientes têm que estar atentos para fazer controle da exposição solar. Entendi. Entendeu? Então, assim, a gente pode dizer hoje que existe raças ou espécies que são maior predisponentes a ter o câncer, ou isso é diferente? Sim, não existe. É tanto que se você levar em consideração que uma pele despigmentada ela perde em proteção à radiação solar, isso é verdade. Por exemplo, em seres humanos a maior incidência de câncer de pele são naqueles indivíduos brancos caucasianos, ou seja, que têm uma pele muito clara. Isso se aplica aos animais também. Então, nos cães, a maioria das raças, as mucosas do olho, do espelho nasal, né, que seria do focinho, são escuras. Nos cães de pele muito clara, onde você tem aquele red nose, aquele narizinho rosadinho, a pálpebra rosada, a orelha muito rosada, os tutores têm que ter mais atenção e ter mais cuidado, porque às vezes você vai para a praia com seu cão, você passa protetor solar, mas você esquece do focinho do cachorro. Entendi. Né? E aí vem outra questão. O fator família influencia nisso? A genética? Então, assim, dizer que o pai teve câncer de pele, os filhos, a descendência vai ter também? A gente não tem trabalhos científicos, Rodrigo, que comprovem de forma inequívoca isso, né? Mas existe o que a gente chama de dados de evidência clínica. Por exemplo, a gente já viu na nossa experiência clínica que, por exemplo, animais que têm familiares diretos, né? Que às vezes isso é difícil de avaliar, porque às vezes você não sabe a origem familiar daquele cão que você está atendendo, né? Ou não conhece a descendência. Exatamente, você não tem como saber a ascendência daquele paciente. Então, normalmente, é difícil fazer esse tipo de avaliação. Entretanto, se você tem sabidamente um indivíduo na família, por exemplo, o pai desse cão que você está em atendimento, já teve câncer de pele, por evidência e experiência clínica, esse paciente ele tem que ter dado uma atenção muito maior às formações nodulares de pele. Aí eu te pergunto uma coisa, quando a gente começa a falar sobre lesões, imagina a seguinte situação. Eu tenho um cão, meia idade, que apresenta uma lesão de pele que não cicatriza. Então já foi em médicos, veterinários, já foi em dermatologista, enfim, já fez alguns tratamentos e não cicatriza. Na nossa cabeça como clínico, abre um leque de possibilidades, não é assim? Isso. Como é que a gente dá continuidade para poder entender e dar o nível de gravidade e dar a melhor conduta para esse tipo de lesão? Eu coloco essa situação porque acaba sendo uma problemática muito corriqueira no nosso dia a dia. Sim. Bom, aqui na Guararapes, a gente estabeleceu a nossa equipe aqui, o qual você chefia, a gente estabeleceu meio que uma rotina entre os clínicos. Nós temos aqui a maioria dos veterinários são especializados, né, mas a gente tem muito atendimento clínico, então a gente hoje adquiriu uma rotina. Por exemplo, se você tem lesões que a gente chama daquelas lesões com úlceras indolentes, que não cicatrizam, a gente usa como regra geral aqui, por exemplo, que o clínico já começa a investigar a origem desses tumores, né? Nós temos aqui na clínica, inclusive, a possibilidade de a gente fazer a nossa citologia em rotina. Então, hoje você tem meios diagnósticos muito pouco invasivos, como, por exemplo, citologia, né? Você fazer implante em lâmina desses nódulos, né? Cuja investigação dá subsídio ao clínico para esse paciente ser o mais bem direcionado possível, porque a citologia, inclusive nós usamos aqui na nossa rotina da clínica, né? A gente consegue fazer não um diagnóstico definitivo, mas um diagnóstico presuntivo, a vez que nos melhora muito o nosso diagnóstico. Esse paciente ele é rapidamente encaminhado para o especialista, qual que nós temos aqui todos os especialistas, e ele vai ser mais bem atendido. Então, o método diagnóstico ideal de uma lesão perniciosa, que ela não cicatrize, que já passou pelo clínico e esse clínico não deu a solução inicial, então o próprio clínico, ao invés de para otimizar às vezes o atendimento, ele pode já solicitar, por exemplo, uma citologia, ele pode fazer uma biópsia incisional, né, com
anestesia local, ele pode fazer uma citologia aspirativa por agulha fina. São metodologias, inclusive, que nós dispomos aqui na clínica. E esse paciente vai fazer um diagnóstico, se não definitivo, mas presuntivo, e esse paciente vai ser rapidamente encaminhado para o especialista e ele vai ser atendido e vai ser resolvido o problema da melhor forma possível. A gente já conversou sobre isso, em outro podcast já foi falado sobre esse assunto, inclusive com o Dr. Fábio Ranieri, que é patologista. Nosso grande patologista. E eu queria que reforçasse, primeiro, a diferença entre citologia e histopatológico ou biópsia. Né? Até porque, assim, o tutor que não está... Ele não vai entender isso. Ele não vai entender. Para a gente deixar isso claro, qual a diferença entre citologia e a biópsia ou o histopatológico? Bom, é muito simples. O próprio nome já diz, né? Você tem o que é citologia? É quando você faz estudo somente das células individualmente. Quando você faz o estudo da célula individualmente, você não estuda como essas células estão se agrupando. Então, quando você faz citologia, normalmente como é que você faz? Ou você encosta a lâmina no ferimento, aquela lâmina vem impregnada dessas células, ou então você introduz uma agulha bem fininha dentro da lesão, aquilo ali é aspirado, a agulha ela vai tirar células, essas células vão ser espalhadas na lâmina e você vai examinar as células. Porém, quando você estuda somente as células, você tem um diagnóstico limitado, porque você está estudando só as células. Quando você faz o histopatológico, o termo histo quer dizer tecido, você vai tirar um fragmento dessa lesão, onde você vai ver as células e todas as estruturas que estão ao lado da célula, né? Toda a estrutura que forma aquele agrupado de células. E essa estrutura das células é muito, muito importante para diagnóstico. Então, se eu considerasse assim, num grau de complexidade e de melhor elucidação do quadro, o implante estaria na base, a citologia na sequência e o padrão ouro, o histopatológico, ou seja, o que é o procedimento mais recomendado. Porém, você tem que colocar isso dentro da sua logística da clínica. Por exemplo, um clínico, às vezes, ele não tem a habilidade de fazer um histopatológico, ele não consegue, às vezes a lesão é muito pequena, não é possível fazer. Eu queria até que você me corrigisse se eu estiver errado no que diz respeito ao histopatológico. Quando a gente fala do histopatológico, a gente está falando da biópsia. Então a gente está falando em tirar um pedaço. Aí nós temos duas situações. Eu já entendi o que você quer dizer. Nós temos, por exemplo, existem dois tipos de biópsia. Biópsia é o ato de fazer a coleta para o exame histopatológico. Né? É o ato de fazer a coleta. Nós temos dois tipos de biópsia. A biópsia incisional, que é quando você, por exemplo, tem uma massa grande e você tira, ao invés de você tirar essa massa toda, porque ela está muito grande, você vai precisar fazer uma estratégia cirúrgica mais adequada, você vai lá e tira um fragmento dessa massa. Isso é uma biópsia incisional, você tirar um fragmento, mas a massa vai ficar lá. E existe a biópsia excisional, que é quando você tira toda a massa e você manda aquele bloco que você retirou todo para o histopatológico. Esse tipo, a diferença, as indicações, isso tem que ser discutido com os tutores. Né? Às vezes você, para fazer alguns procedimentos onde exige, às vezes, cirurgias mutilantes, né? Então, às vezes, é melhor você fazer um diagnóstico antes de fazer uma cirurgia do que você fazer uma cirurgia para depois fazer o diagnóstico. Então, depende muito da conversa que você tem com o veterinário, o clínico, o oncologista e a equipe cirúrgica para decidir qual é o melhor protocolo a ser adotado. Eu coloco essa questão porque é comum da gente encontrar nódulozinhos bobinhos, né, entre aspas, que foram retirados de qualquer maneira e quando a gente vai avaliar era uma lesão grave, como por exemplo o mastocitoma, que não foi dado a devida importância e a devida conduta. E o que a gente acaba vendo é que esses tumores que são agressivos, são graves, eles retornam com um nível de agressividade ainda maior, causando todo um problema secundário, metástases e outras questões. Por isso é que eu coloco essa questão do histopatológico, né, da análise histopatológica e da coleta desse material como um capítulo à parte na escolha e a importância de ter um oncologista para esse poder de tomada de decisão na conduta prognóstica futura desse paciente. Sim, e isso é importante, Rodrigo, assim, porque eu sou uma geração de veterinários bem mais antigas, eu sou o mais antigo aqui. Chama de velho, né? Velho, eu não tenho problema não, pode chamar, até eu me orgulho de ser chamado de tal.
Mas assim, eu vi alguns clínicos já dizerem assim, não, esse nódulo é muito pequeno, deixa ele crescer, quando ele crescer a gente tira. Tinha isso, né? Tinha isso. Isso é muito pequeno. O que acontece hoje, assim, você tem que ter uma atividade veterinária proativa e de preferência que você tenha uma atividade em equipe. Né? A gente trabalha aqui em equipe e a gente sabe o quanto isso traz benefício para o nosso pet. Porque, afinal de contas, nós estamos aqui, a nossa finalidade é dar bem-estar aos nossos pacientes. Então, se você tem uma equipe multidisciplinar em que há um aconselhamento de um oncologista, um aconselhamento de um cirurgião, de um anestesista, essa conduta do clínico fica muito mais subsidiada. Porque ninguém sabe tudo. Né? A gente... Não existe essa coisa mais da medicina veterinária que eu faço tudo. Se você faz tudo, você não faz nada. Não faz nada. Então, a gente hoje que se especializa em pequenos animais, a gente sabe que equipes multidisciplinares, elas são o melhor caminho para você atendimento. E quando você tem uma equipe multidisciplinar dentro de um ambiente, de uma clínica, isso fica muito mais fácil. O que é importante o clínico saber, e o tutor também, é assim, não existe tumorzinho, câncerzinho, sabe? Feridinha, isso não existe, né? Tumores de pele são sempre arriscados. É engraçado falar desse jeito porque a gente vê que parece uma constância dentro da medicina veterinária. Exatamente. O cãozinho, o bichinho, olha, um nódulozinho, um tumorzinho, uma besteirinha, bobinho. Quer dizer, a gente está pormenorizando uma situação que muitas vezes é grave. Exatamente. Né? E quando a gente fala dessa maneira e a gente vê alguns colegas colocando dessa forma, muitas vezes o tutor ele também não vai dar a devida importância que ele deveria dar para tal lesão. E você que é um veterinário experiente, você sabe disso. Quantas vezes a gente tira um nódulo muito pequeno, existe uma conduta, hoje que a gente chama de conduta oncológica, você sabe muito bem disso, né? As cirurgias ela tem que respeitar de tumores, seja ele pequeno ou grande, existe uma conduta, uma técnica cirúrgica, né? Em que contempla as regras da oncologia, ou seja, margem cirúrgica, né, tudo que você tem que fazer, e às vezes a gente é surpreendido, às vezes lesões pequenas que aparentemente são tumorezinhos, na realidade você encontra um tumor grave, inclusive que pode levar a uma doença sistêmica, é o que a gente começou a conversar no nosso bate-papo. Ou seja, existem tumores, você até citou um deles, né, que é o mastocitoma, que são tumores que estão na pele, mas que são capazes de provocar lesões à distância, metástase, né? O melanoma é um deles, por exemplo, os melanomas que aparecem entre os dedos, melanomas que aparecem na boca, são tumores que o clínico, tem que ficar muito atento a isso, porque uma conduta errada no início vai comprometer a qualidade de vida desse animal e todo o tratamento a posteriori. E quando a gente fala do tratamento, na maioria das vezes, o tratamento ele é cirúrgico. Não existe, a meu ver, assim, hoje em dia, assim, o ponto crítico da oncologia é a cirurgia, né? Isso a gente sabe hoje que as cirurgias, inclusive na medicina humana, né, por que é que se busca tanto a cirurgia menos invasiva, a cirurgia menos agressiva? Porque a gente sabe que a primeira conduta cirúrgica, ela é como se fosse a bala de prata. Né? Aquela primeira conduta, ela é importantíssima. Então, um bom planejamento cirúrgico de um paciente oncológico que vai ser destinado à cirurgia é fundamental. Então, às vezes, um pequeno nódulo onde você faz uma conduta cirúrgica inadequada vai refletir no todo o prognóstico daquele paciente. Então, assim, a importância de um bom planejamento, a importância de que você tenha uma cirurgia bem programada, reflete diretamente no quadro. É claro que existem algumas situações oncológicas onde você não é possível operar o paciente. A cirurgia, talvez, em algumas situações que são minoria, ela não vai trazer benefício em termos de qualidade. Mas isso é uma coisa para ser discutida entre o tutor e o seu veterinário. Quando a gente faz um link entre a medicina veterinária e a medicina humana, que diz respeito à oncologia, as condutas terapêuticas são similares. Por exemplo, a gente vê que é comum na medicina humana o oncologista ele utilizar de quimioterapia, radioterapia ou alguma outra conduta similar no intuito de diminuir o tumor ou melhorar o sítio cirúrgico,
para poder conduzir de uma maneira mais eficaz o tratamento. A gente também utiliza isso na medicina veterinária? A medicina veterinária, nós estaremos, assim, no hemisfério sul, né, onde nós estamos inseridos, assim, a medicina veterinária ainda é uma ciência relativamente jovem, né? O que a gente fala em medicina veterinária hoje avançada, né, já em São Paulo, nos grandes centros de veterinária já existem, e a gente, de certa forma, já começa a trazer esse conceito para nós aqui mais no Nordeste, é que a veterinária, o tratamento para um paciente oncológico, ele é multimodal, né? Ou seja, você tem que lançar mão, às vezes, de várias técnicas de tratamento para você obter um sucesso. Que tratamentos multimodais são esses? A quimioterapia clássica, que é aquela que existe desde a década de 50, para você ter ideia, o primeiro quimioterápico que surgiu na década de 50 foi descoberto na Primeira Guerra Mundial, que foi o gás mostarda. Então, se você considerar, por exemplo, alguns tratamentos quimioterápicos que são usados ainda hoje, foram estudados na década de 40, na década de 50. Quer dizer, uma evolução muito pequena. A gente usa hoje algumas drogas em quimioterapia que são da década de 60 e ainda são usadas até hoje. O que a gente percebe é que quando você usa a quimioterapia clássica, que é uma coisa mais antiga, existem hoje terapias mais sofisticadas, que são chamadas terapias-alvo, né? Onde você não usa um quimioterápico muito agressivo, mas ele atinge uma determinada área do tumor que você quer. Você usa mão de outras tecnologias, como por exemplo a radioterapia. Em São Paulo hoje, a radioterapia em tumores, ela se assemelha à radioterapia humana, né? Então, alguns tumores reagem bem à associação de quimioterapia com radioterapia, né? Alguns tumores associam bem a quimioterapia, a eletroquimioterapia. Então, hoje na medicina veterinária caminha para isso também, ou seja, você tem o que a gente chama de medicina tratamento multimodal. Você usa várias vias para atacar o tumor. Inclusive, aqui nós temos um nutricionista, até dieta, até o planejamento da dieta do paciente, do que ele vai comer, também está dentro desse rol de tratamento multimodal. Que hoje já é uma tendência, né? A medicina humana ela evolui e a gente vai acompanhando algumas mudanças nesse sentido. Quando a gente fala da nutrição, a nutrição da medicina humana principalmente, ela tomou um corpo, principalmente com as pessoas buscando bem-estar, melhores alimentações ou melhores situações dentro de uma alimentação. Sei lá, de 10 anos para cá, 15 anos para cá, foi que essa coisa... Sempre existiu nutricionista, mas de 15 anos para cá foi que a coisa tomou talvez um corpo maior. Não posso estar enganado, posso estar falando besteira, mas é mais ou menos essa questão. E hoje a gente vê que na medicina humana, no meio humano, a nutrição ela vai focada com várias situações. Tratamento de obesidade, tratamento de doenças como a própria diabetes, tratamento do câncer. Então, existe aquele nutricionista que é focado nos tratamentos oncológicos. E você tocou nesse assunto que na medicina veterinária a gente também está evoluindo nesse sentido. Estamos evoluindo isso. Cada dia que passa, a alimentação ela vem no intuito de somar, né? Não estou dizendo que é só ainda existe um conceito antigo, né? Assim, que a gente ouve muito em consultório, você já deve ter visto também, assim, eu acho que ração provoca câncer. Entendeu? Essa é uma coisa. Tem muita gente que ainda comenta sobre isso. Na realidade, quando você fala que ração, esse conceito de que a alimentação tem um peso importante na oncologia, isso é verdade por quê? Porque quando você, depois do surgimento do conhecimento dos chamados nutracêuticos, né, que são o quê? São alimentos que favorecem ou não algumas alterações metabólicas que levam ao câncer. Na realidade, é a alteração do seu perfil metabólico que leva ao aumento da possibilidade de câncer. Por exemplo, a gente sabe que uma célula cancerosa ela aumenta o seu consumo de energia em 10, 15 vezes. Então, se o indivíduo tem um ganho calórico excessivo, essa célula vai se favorecer, essa célula doente vai se favorecer de um paciente que consome muito carboidrato. E aí vai o veterinário, não satisfeito porque o cão não está comendo adequadamente, está com câncer, ele vai lá e suplementa a alimentação, passa lá uma série de complexos vitamínicos, que tem glicose, que tem uma série de coisas que vão favorecer o crescimento alimentos com tumoral. índices glicêmicos altíssimos, né? Ele trata o câncer, mas o paciente é obeso, né?
Então, é por isso que a gente fala, o tratamento para câncer hoje ele é multimodal. O veterinário, ele precisa estar dentro, inserido, assim, não é o oncologista, é o oncologista associado ao clínico, onde você tem um paciente com câncer que, brinco muito, a oncologia ela caminha para o seguinte conceito: a gente não trata tumor, a gente trata paciente que tem tumor. Né? Então, por exemplo, você tem um paciente que tem uma doença respiratória e o tutor fuma em casa, esse paciente ele é fumante passivo. Então, a gente trata pacientes com tumores, a gente não trata tumores. Então, esse tratamento multimodal, ele vê o animal de uma forma muito mais holística, uma forma muito mais integral, de saber entender, inclusive até a família. A família é participante nisso também. Então, todo esse conceito, ele é levado em consideração para um tratamento mais adequado. E isso é importante, a presença da equipe multidisciplinar. Você tocou num ponto importante que eu já vi você comentando algumas vezes, inclusive comigo, sobre a questão do tratamento no meio familiar. E por diversas vezes eu vi você falando da importância e, na verdade, da complexidade de um tratamento que envolve um quimioterápico em situações familiares onde os tutores ou tem criança em casa, ou tem alguém gestante, ou tem uma série de condições onde o quimioterápico ele pode vir a prejudicar aquele seio da família ali. Sim. Né? Sim. E muitas vezes as pessoas acham que a quimioterapia ela não vai ter, aplicar um medicamento ou só isso. Quando na verdade não é tão simples. Até para a gente, quando manipula isso, né, o quimioterápico, porque tem toda uma condição, toda uma preparação, toda uma proteção, assim como para o próprio pet que recebeu o quimioterápico dentro da família. Comenta um pouquinho sobre isso, Maurício. Bom, é assim, se você considerar que a quimioterapia clássica, né, ou qualquer quimioterapia, o conceito é muito simples. Você está dando uma substância para esse paciente que ele mata as células. Inclusive, muitas delas tanto matam células boas como células doentes. Esses medicamentos que a gente dá ou por via injetável ou por via oral, elas são metabolizadas por esse paciente e eles são excretados de alguma forma, ou pelas fezes, ou pela urina, né, de alguma forma. A diferença entre a medicina veterinária e a medicina humana é porque um paciente que está fazendo quimioterapia, um ser humano, ele vai fazer xixi no banheiro. Ele vai lá no vaso sanitário, faz o cocôzinho dele, faz o xixizinho dele, dá a descarga, está resolvido. Um pet em tratamento quimioterápico, ele faz xixi na sala. E às vezes, esse xixi, por muitas vezes, ele tem resíduos quimioterápicos ali. E essas regras, existem regras muito bem determinadas pelos órgãos de saúde, que é o que a gente chama de regras de biossegurança. Essas regras de biossegurança envolvem o veterinário profissional que está prescrevendo, assim como o cuidado que esse profissional tem que ter com as famílias. Porque esse paciente está inserido dentro de um contexto familiar. Então, por exemplo, você vai deixar um cão urinar numa casa que está fazendo quimioterapia e tem uma criança que está engateando? Será que é prudente, é seguro para essa família? Então, isso é mais uma nuance da oncologia veterinária que tem que ser atendida. E a gente não pode negligenciar. Você tem uma senhora que está amamentando uma criança, que está limpando o xixi do cachorro sem as regras de segurança. Será que é seguro para essa criança que está recebendo o leite da sua mãe? Ou aquela mulher gestante ali no ou então uma mulher que está no começo da gestação ou que está pretendendo engravidar. Então, existem algumas regras gestantes, por exemplo, famílias que têm crianças pequenas, idosos, mulheres gestantes, mulheres que estejam em fase fértil, que estejam procurando engravidar, porque às vezes essa mulher pode estar grávida e não sabe que está grávida. E você sabe que esses primeiros meses de gestação são muito importantes, a segurança biológica dessas mulheres. Então, nós, veterinários, é nossa responsabilidade, não é responsabilidade da família, é nossa, essa orientação. E se não é possível fazer a quimioterapia clássica, que coloca em risco a família, você tem que partir para outras formas terapêuticas, outras abordagens, para também não deixar esse paciente sem tratamento. É importante falar sobre isso, porque a gente às vezes não atenta e não vê que a coisa é mais abrangente. E tem outra nuance, Rodrigo, se você me permite, é que assim, a gente tem que entender que um paciente com câncer está inserido hoje dentro de um contexto familiar também psicológico. A gente tem, você pegar assim, um cão que tem 15 anos, já está há 15 anos com a família, ou então esse cão pertence a um casal de pessoas idosas.
você tem que também entender que esse sofrimento ele transborda do animal e vai para a família. Então nós veterinários temos a função de entender esse sofrimento não só do animal, mas da família, porque a família sofre, né? E assim o nosso papel, nós sofremos também, né? Mas como nós somos profissionais, a gente tem que entender isso. E dentro das nossas decisões terapêuticas, decisões de qual é a abordagem, não é você sentar no consultório, dar canetada e o mundo que se acabe. Não é assim. Você tem que entender que quando você decide um protocolo terapêutico para o paciente, você tem que entender que esse paciente tem a questão da biossegurança familiar e também o conceito psicológico. Como essa família vai reagir à presença de um animal que tem uma doença oncológica. E lembrar que quando a gente fala de câncer, a gente também tem que falar de prevenção e que muitas vezes ter a prevenção não é tão simples, porque a gente, por vezes, não tem como evitar 100% que os nódulos apareçam, mas a gente tem como fazer algumas prevenções, como você comentou, tentando evitar com que o pet muitas vezes tenha uma maior incidência dos raios solares ou tentar evitar momentos de maior... Rodrigo, eu acho que não. Eu acho que tem como a gente prevenir sim. É claro que você tem uma curva de prevenção onde vai ter as extremidades da curva de prevenção que você não pode evitar. Mas, por exemplo, se você considerar a maioria das neoplasias, e claro que existem neoplasias que você jamais vai imaginar que vai acontecer e vai acontecer. Mas se você considerar que a massa de atendimento que a gente tem, né, a gente tem muitas neoplasias que a gente pode, por exemplo, evitar ou fazer diagnóstico precoce. É onde eu ia chegar, a questão do diagnóstico precoce. Por exemplo, às vezes você não vai conseguir evitar. Exatamente. Você não vai evitar a lesão em si de aparecer. Ela vai aparecer de qualquer forma. Vai aparecer, mas quando eu digo na questão da prevenção, é porque a gente consegue identificar precocemente, ter uma conduta de tratamento. Isso. Eu acho que talvez prevenção dentro da veterinária seja um termo, assim, talvez não seja tão relevante, mas se você considerar um diagnóstico precoce, eu acho que esse termo seria mais crítico. E, por exemplo, se você tem, por exemplo, um paciente aqui na clínica, o Dr. Paulo já passou por aqui, que é um odontólogo veterinário, se você considera que se você o cachorro passa 15 anos sem nunca ter feito um tratamento oral, e um belo dia você abre a boca do cachorro para fazer uma limpeza e está lá um tumor, se você tivesse feito prevenções periódicas de limpeza da boca, avaliação, talvez você tivesse encontrado esse tumor muito pequeno ou a própria conduta de limpeza, de manter a boca limpa, tivesse evitado. Entendeu? Se você tem uma cadela que você não vai destinar à reprodução, né? Chega a uma certa idade e você tem o histórico da família, já teve câncer, a mãe dela teve câncer de mama e tal. Você vai deixar essa cadela ter os ovários funcionais se você não quer ter ela reproduzindo? Não. Se você está sempre palpando a mama do seu cachorro, pede ao veterinário para olhar, vê um pequeno nódulo, tamanho de um carocinho de arroz, você vai lá e atua e tira, essa cadela não vai morrer de câncer de mama nunca. A prevenção. Agora, se você deixa ficar do tamanho de um limão, aquela história, né, deixa crescer, quando crescer a gente tira, aí sim você tá. Então eu acho que o ponto aí mais importante é diagnóstico precoce. É você ter essa intimidade com o seu clínico. Né? E assim, tumor de pele, formação nodular em qualquer canto, peque pelo excesso, peque pela prevenção. Pode ser que não seja nada. Outro dia eu tive uma conversa muito engraçada com uma cliente que ela disse: mas o senhor pediu um monte de exame e não era nada. Eu disse: ótimo, que bom, né? Que bom, a senhora queria que tivesse dado. Então é assim, é sempre pensar de forma proativa. Eu acho que essa aí é a bola da vez. Que bom. Então, assim, você que é tutor de pet, você que é médico veterinário, você que é estudante de medicina veterinária, ou você que é um curioso que está nos assistindo, não subestime aquela formaçãozinha de pele do seu pet. Às vezes é uma besteira, mas pode ser algo sério. E quando é algo sério, o tratamento precoce, como foi discutido aqui, o tratamento mais rápido, com profissionais habilitados, o tratamento que visa uma qualidade de resolução, seja ela clínica, cirúrgica, com quimioterapia, enfim, utilizando qualquer uma das metodologias que foram discutidas aqui, com certeza vai trazer uma melhor qualidade de vida e um melhor bem-estar para o seu pet. E existe uma máxima que eu acho engraçada, que a gente sempre passa aqui para os nossos estagiários, alunos, né? É o seguinte: se você não tem habilidade para fazer uma cirurgia, mesmo que seja aparentemente uma verruga, não faça. Não faça. Então, assim, é melhor você não fazer.
procure uma opinião de um colega, entendeu? Antes você, né? exatamente, antes não mexa. Então assim, se você não tem habilidade, como por exemplo, eu tenho algumas coisas que eu tenho mais dificuldade. Então eu, por exemplo, você sabe disso, a gente conversa muito aqui em equipe e a gente sempre pede ajuda uns aos outros. Ninguém sabe de tudo. Se você não tem habilidade cirúrgica, mas é só uma velha. Não interessa, não tem habilidade cirúrgica. Conselho de oncologista, não mexa. Peça alguém que sabe o que está fazendo. Show! Então é isso, pessoal. A gente queria deixar essas dicas hoje aí para vocês, falar sobre esse assunto que é tão importante, muitas vezes subestimado, que é o câncer de pele. Então, mais uma vez, você que é tutor de pet, você que é um entusiasta, você que é um conhecedor, você que é alguma pessoa ligada à área ou que porventura quer conhecer mais, não deixe de repassar esse vídeo a mais pessoas, né, para poder falar da importância do câncer de pele, falar que aquele nódulozinho que muitas vezes ele é subestimado, ele pode ser algo sério sim. Tá? Lembrando também que você que ainda não tem plano de saúde, corre lá, vai lá no site da Alfa Saúde Animal, não deixe de fazer o plano de saúde para o seu pet. A Alfa Saúde Animal, o plano de saúde que é recebido aqui na Guararapes Vet Center, com certeza você vai ser muito bem atendido, vai ter um plano especial para o seu pet, tá bom? Eu queria agradecer mais uma vez a atenção de todos, agradecer ao Dr. Maurício. Eu agradeço. Então você que ainda não segue a gente, vai lá no YouTube, vai lá no Instagram, deixa teu like, deixa teu joinha, ativa o sininho, segue a gente, teve dúvida, pergunta, tá bom? Até o próximo episódio, pessoal. Um abraço. Até mais.